Olha, mais de uma vez tem sido assunto constante aqui no nosso Jornal da Record News a questão da preservação do meio ambiente, né? E de coisas que você pode fazer para ajudar o planeta, ajudar as coisas. Algumas delas parecem muito grandes para nós, né? Algumas coisas realmente necessitam de grandes organizações, etc. Mas eu mudei de ideia depois que eu vi o livro do professor da ESPM, professor Marcos Nakagawa, que é autor do livro 101 Dias, ou 101 Dias com as ações mais sustentáveis para mudar o mundo, que eu tenho aqui, então, o livro na mão. E o professor está aqui conosco. Marcos, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Que isso, Herói, é uma honra. Marcos, queria perguntar para você o seguinte, aqui essas 101 recomendações são coisas práticas, coisas do dia a dia, do cotidiano? Isso mesmo, são coisas bem práticas, bem simples, em que você pode, com a sua família, na sua empresa, implementar as ações e, com isso, uma ação por dia, e aí você vai complementando para poder chegar um dia com os 101 ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Marcos, pode me dar um exemplo, assim, do cotidiano, corriqueiro, uma coisa que você pode fazer trabalhando em algum lugar? Legal, tem umas coisas bem práticas, básicas, como economizar água, energia, conforme a gente já ouve muitas vezes. Mas se você está no trabalho, você pode montar um comitê de sustentabilidade. Você pode também trabalhar com reciclagem, você pode fazer mais amigos e ajudar um amigo. Enfim, são muitas ações para poder cada dia mais você se sentir mais sustentável, não só ambientalmente, mas também socialmente com as pessoas no seu entorno. Marcos, eu acho que uma conduta como essa, acho que nos conduz em direção à cidadania, não é isso? Perfeito. A base da sustentabilidade, a base dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU é exatamente esse ponto, no qual as pessoas têm que viver em conjunto, em harmonia com os outros e também com a sociedade, na sociedade e também no meio ambiente. Temos que pensar muito nas próximas gerações que deixaremos e o que deixaremos para eles. Ou seja, em cada ação desses dias, você pode escolher uma nova ação e trabalhar com essa ação. Marcos, tem algumas ações aqui que são aparentemente pequenas. Por exemplo, aquela empresa tem lá o banheiro, né? E a luz está acesa, eu vejo que não tem ninguém, eu costumo apagar a luz quando eu saio do banheiro. Não tem ninguém, eu apago a luz. Mas isso não é nada, pô, é aquela história como é que chama, do beija-flor carregando um pinguinho de água, né? No biquinho para tentar apagar o fogaréu da floresta. Né? E perguntaram, mas você acha que você vai apagar? Você não vai apagar? Mas ele diz, eu estou fazendo a minha parte. É mais ou menos por aí ou não? Exatamente. A gente começando com o nosso dia a dia, com essas pequenas ações, mais do que fazer as ações, estaremos nos educando. E nos educando vai fazer com que uma massa em torno comece a pedir por políticas públicas, por empresas mais sustentáveis, por uma comunicação mais sustentável, levando em consideração não só o lado economicista que temos atualmente, mas também as questões ambientais e as questões sociais. Ou seja, esse pequeno beija-flor, além da sua ação, também está educando o seu entorno e também está se educando para, com isso, pedir novas ações, novas políticas públicas e a sua comunidade modificando ela como um todo. Marcos, outro dia nós demos aqui uma notícia sobre copo plástico. Eu não vou repetir o número agora porque eu sou capaz de errar. Mas o único país do mundo, ele usava milhões de copos plásticos por dia, né? Quando a gente não precisa necessariamente usar copo plástico. Tem algumas cidades no Brasil, por exemplo, que proibiram aquele canudinho de plástico, como o Rio de Janeiro. Outras ainda não. Em suma, às vezes a ação é uma ação do poder público, uma ação de massa. Mas essa que você está mostrando aqui é exatamente a ação individual do cidadão, que quer ele esteja em sociedade, quer ele esteja individual. Isso, tem que começar com o cidadão. Não adianta também vir com uma grande política pública e o cidadão não estar educado. É como aquela famosa educação alimentar, né, do regime da segunda-feira, que a gente sempre vai começar,
e não começa. Ou se não, aqueles pais que ensinam seus filhos a escovarem os dentes, a lavar a mão depois de dar descarga, coisas básicas de saúde, que também podem ser aplicados nas questões ambientais e sociais. Ou seja, como você falou, você pode usar um copinho plástico o dia inteiro ou ter a sua caneca, como eu coloquei no livro. Vou fazer mais uma pergunta. Professor Marcos Nakagawa, que está aqui conosco. Marcos, você, num dos itens aqui, já é um item mais para cachorro grande. Escolha sapatos e tênis certificados ou mais sustentáveis, que não use, por exemplo, mão de obra escrava. E a gente, às vezes, até noticia grandes marcas de roupa, que não ela, mas na cadeia da produção, às vezes entra lá trabalho semelhante ao da escravidão, não é isso? Exatamente, Geraldo. Cada dia mais o consumidor precisa estar atento ao seu consumo. Muitas vezes, aquela coisa muito, mas muito barata foi em função de alguma externalidade ou de alguém que, na teoria, está pagando o preço por isso. Seja um trabalho escravo, seja um desmatamento não legal, seja algum insumo que vai dentro desse produto que exatamente pega ou está fora da lei. É exatamente esse problema que a gente tem que eleger a cada momento, a cada compra e não comprar inconscientemente. Para isso existe exatamente o consumo responsável, o consumo consciente e que você siga muito bem as suas marcas e seus produtos e exija deles que eles sejam responsáveis, que eles tenham esses cuidados ambientais com os funcionários e com toda a sociedade. Ok. Bom, Marcos, vou ficar com o seu livro aqui. Muito obrigado pelo livro, né? E, obviamente, a gente vai dar uma forcinha aqui para divulgar pela importância que tem nos dias atuais. Professor, até mais. Obrigado, Heródoto. É um prazer estar com você. Pena que eu não estou aí ao vivo, mas já senti essa sensação de estar perto de você. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Um abraço. Obrigado, igualmente. Professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda de Marketing, professor Marcos Nakagawa, que é autor, então, do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. E é interessante o seguinte, são coisas muito práticas, né? E eu acho bastante importantes para a cidadania, mais do que o meio ambiente. Estou falando aqui de cidadania, né? Que ele lista aqui. Então fica a minha sugestão publicada aqui pela editora Labrador. Bom, como o jornal aqui está em multiplataforma, nós vamos então a mais uma live. Se você quiser fazer comentário também sobre o que acabamos de falar agora, você pode fazer, ou qualquer outro assunto aqui no jornal que você julgar relevante. Vamos para a live.